Fixar salário, fixar piso, fixar teto na Constituição não aconteceu com nenhuma categoria. O que está faltando, na verdade, é que o governo se posicione em uma proposta para ser negociada. Ocorreu uma reunião das lideranças do movimento em favor da PEC 300 e que houve ali uma decisão unânime, quase unânime de todos os presentes, em aceitar a negociação para que o valor do piso seja retirado da PEC. Estou aberto para receber a comissão e constituirmos um processo que nós possamos votar. A se definir um fundo que sustente um piso salarial para a categoria dos policiais do país. A votação da proposta de piso salarial para os policiais e bombeiros militares voltou à discussão na semana. Numa reunião na terça-feira, o presidente da Casa e líderes decidem criar comissão para discutir um texto de acordo. Deputados cobraram a votação da proposta, mas manifestaram a disposição para negociar. Esperamos, portanto, que hoje, já que houve um acordo na última quarta-feira, a 1h30 da manhã, para que hoje, na reunião do Colégio de Líderes, que terá também a participação de algumas lideranças do movimento que pretende o resgate salarial dos policiais militares, bombeiros militares, polícia civil do nosso país, possamos encontrar um caminho, fazer um acordo, a fim de que a PEC tenha a sua conclusão do primeiro turno votada, no primeiro turno ser concluída a sua votação, para que possamos examinar o segundo turno e daí encaminhar ao Senado Federal. Quero pedir a todos os deputados e deputadas que nós possamos ter um olhar mais sensível, né, com esse assunto que está realmente chamando a atenção de todo o Brasil. Porque os brasileiros clamam por segurança pública. E o soldado brasileiro, o bombeiro brasileiro, os nossos heróis, mesmo que alguns não tratem como heróis, tratem como bandidos, mas eles são os heróis dessa pátria. E precisam ser tratados com respeito. Precisam ser tratados com respeito, porque são cidadãos de bem, porque são cidadãos que merecem a nossa atenção. José Genuíno critica a fixação de piso salarial da categoria na Constituição. A votação desta PEC, do jeito que está, ela acarreta no orçamento anual do governo federal 23 bilhões e 800 bilhões para complementar o que sobra do governo estadual para o governo federal. É necessário uma definição, como fizemos no Fundeb, do princípio do piso e o princípio do fundo na forma da lei. Não se pode tratar uma matéria com esse impacto que é a emenda constitucional que vai ser promulgada. Não tem apreciação. E o Poder Legislativo não pode votar uma matéria de qualquer jeito, esperando que o outro poder corrija. Ou é o Executivo ou é o Judiciário. Não podemos fazer isso. Portanto, essa questão tem sido muito polêmica. E eu tenho assumido uma posição pública. Fixar salário, fixar piso, fixar teto na Constituição não aconteceu com nenhuma categoria. Agora, o princípio do piso e o princípio do fundo na forma da lei é o que aconteceu com o Fundeb. Por isso, senhor presidente, vamos discutir o conteúdo dessas matérias, para que o parlamento não vire uma correnteza de demandas. Vamos colocar uma arrumação nesta pauta para que o parlamento não sofra maior desgaste como sofreu semana passada. Mendonça Prado afirma que a proposta é constitucional. É que a emenda traz a obrigatoriedade da criação de um fundo. Na verdade, a emenda constitucional, ela não detalha, por hipótese alguma, o modo como o fundo será criado, ou seja, quais são os tributos que estarão relacionados à criação desse fundo, a forma de transferência para os entes federados. Então, isso é que deve tratar a norma constitucional. A proposta de emenda à Constituição obedece ao que determina o ordenamento jurídico do nosso país. Diz apenas que o governo federal deverá criar um fundo através de uma lei infraconstitucional. Portanto, não há inconstitucionalidade nenhuma
E esse debate já foi feito na Comissão de Constituição e Justiça. Todos chegaram a essa conclusão de que a proposta da emenda constitucional pode sim fazer essa previsão. O que nós estamos tentando corrigir no texto constitucional é uma falha que aconteceu lá na Constituinte, quando o Constituinte originário tentou suprir os Estados-membros com fundos constitucionais de transferência para aquelas áreas que têm o maior número de servidores. Acontece isso com a educação, que tem um fundo previsto na Constituição do nosso país, e o governo federal transfere para estados e municípios. A saúde também da mesma forma. Apenas a segurança pública não é contemplada com o fundo constitucional para se transferir recursos da União para os Estados-membros. E é isso que quer a PEC 300. É isso que prevê a PEC 300. José Maia Filho cobra a proposta do governo para ser negociada. A insatisfação de nós que fazemos parte da frente militar aqui nessa casa, pela forma que está sendo abordada a questão da PEC 300, onde aqui a maioria dos parlamentares já demonstraram ser favorável a esta importante PEC. E o que está faltando, na verdade, é que o governo se posicione em uma proposta para ser negociada, junto com as associações militares, que vão dar, evidentemente, seu parecer, e junto conosco, deputados defensores da PEC, para que, de uma forma por toda, se vote em segundo turno essa PEC. O presidente da Câmara anuncia a criação de comissão para buscar o acordo. Foi muito útil a reunião de líderes hoje, porque nós acabamos constituindo uma comissão para que examine a questão da PEC 300 e outras PECs que eventualmente possam ser votadas. O produto final da reunião de líderes foi precisamente enfrentando a questão da PEC 300, de modo que, isso em brevíssimo tempo, nós teremos uma solução para esse problema. Na quarta-feira surge a possibilidade de acordo e parlamentares negociam a inclusão da proposta na pauta de sessão extraordinária. Fui informada que agora pela tarde ocorreu uma reunião das lideranças do movimento em favor da PEC 300 e que houve ali uma decisão unânime, quase unânime de todos os presentes, em aceitar a negociação para que o valor do piso seja retirado da PEC, para que seja aprovada a PEC sem a inclusão do valor, num sentido de obter uma vitória, que não vai ser uma vitória completa, porque evidentemente o que todos queremos é um piso com o valor estabelecido, mas que seja estipulado um prazo para que este valor, então, seja apresentado através de lei pelo governo federal. Então, eu queria fazer esse comunicado a Vossa Excelência, porque acho que esse é um passo muito importante no sentido de se conseguir um acordo para votar a PEC 300. Pedia às associações que fizessem um documento constando todas as associações que estão pedindo isso, a representatividade delas, após verificarmos todo esse documento, todas as representações, porque isso é um cuidado tanto para as associações, quanto para os bombeiros civis, bombeiros, policiais civis e militares, quanto também para com os parlamentares desta casa, que estão debruçados em cima desse assunto. Queremos uma solução o mais rápida possível. Já comecei a conversar aqui com outros representantes da categoria que estão em plenário, parlamentares, para a gente ter uma solução nessa matéria. Mas é sempre bom um pouco de prudência e um pouco de cuidado para resolvermos essa questão. Queremos resolver. Como foi conversar com Vossa Excelência e ouvir de Vossa Excelência que encaminhará um documento dessa natureza.